Mas nós estamos na nossa hora aqui. É, tá bom. Só para finalizar, a Alexa tem tudo a ver com os eletrônicos, né? Então, a xará dela e a Alexa, né, sabe tudo, né? Entendi. Sim, né? sim. Então, Verdade. Bom, hoje algumas pessoas me avisaram que não poderiam participar, estava com problema, estava viajando, então a gente vai seguir, né? Conforme a gente está aqui, a gente segue, e eu estou vendo que as pessoas, a maioria, acabam ficando na aula gravada, aí por razões, claro, cada um tem sua razão, mas independente, é importante as pessoas estarem dando algum feedback. Olha, eu tenho visto a aula gravada, que depois a gente não sabe, chega no final e fala, olha, eu quero passar para o grupo de estudo mediúnico. Tá, mas você participou dos cursos? Ah, eu participei das aulas gravadas. Ok, tem gente que eu sei que está participando porque dá algum feedback, dá um toque, ó, eu vi a aula, não sei o que, alguma coisa assim. Então, isso é importante, né? Muito bem. Hoje não vou escolher ninguém para fazer a prece, desculpa, eu não vou perguntar quem vai fazer a prece hoje. Eu vou, na verdade, pedir ao Fred que, se possível, faça a prece para a gente iniciar hoje. Fechar os nossos olhos, humildemente voltar nossos corações a Deus, nosso Pai Criador, que nos permitiu esse momento, que estamos aqui encarnados, de estudarmos, de fortalecermos o nosso conhecimento junto ao Evangelho de Jesus Cristo, nosso irmão. Rogamos a todos aqueles amigos do Centro Espírita André Luiz, aqueles que nos acompanham, os espíritos que nos ajudam nessa encarnação, os outros irmãos que trabalham pelos bons andamentos, pelos bons acontecimentos do Centro Espírita André Luiz, que se juntem a nós nesse momento de vibração, que possamos vibrar com o coração aberto, com alegria, desejando um bom estudo, desejando que esse estudo fortaleça nossos ares, fortaleça nosso ambiente de trabalho, fortaleça nossa união com Deus, nosso Pai. Que assim seja. Obrigado, Fred. Então, a gente quer falar alguma coisa para a gente seguir? A gente vai dar seguimento, né? Então, já vou compartilhar. A gente falou na aula passada, a gente estava trabalhando nas leis, e a gente está na lei de amor ao próximo. Eu acho que mais a próxima, talvez mais 2 semanas a gente já entre em amor a si, né? Amor a ti mesmo. Então, a gente tem mais essa aula, mais 2, eu acho, para fechar amor ao próximo. 2, acho que sim. E eu vou entrar aqui. A gente começou na aula passada falando um pouco do tópico civilização. Deixa eu entrar aqui para compartilhar. Se quem estiver vendo, só me dá um toque. Está todo vendo aí, Sim. né? Ok, então vamos lá. Então, a gente falou nas leis morais do amor ao próximo, que é o tópico 3, né? Sai da ordem, já expliquei isso tudo. Lei de progresso, questões relevantes. Então, nós estamos falando da lei de progresso. Dentro da lei de progresso, nós fizemos o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, e começamos a falar de civilização na semana passada. Então, vocês vão lembrar que na semana passada nós falamos da pirâmide, né? As bases da civilização, fiz uma introdução explicando que cada base que está aí, que é a religião, arte, ciência e política, normalmente uma civilização nessas 4 áreas, elas têm um nível onde essas áreas sobem e chegam no máximo da civilização lá na cúspide, né? Ou seja, lá no ponto onde todos se unem. Mas durante a subida, ela já começa a trabalhar dentro de uma civilização. E aí expliquei isso aqui na semana passada. Aí expliquei também que é o amor à sabedoria que faz cada área dessa subir. Expliquei um pouco em cada área o que significa uma civilização, a religião, a arte, a ciência, a política. E hoje, nós ainda vamos falar de civilização, mas numa situação de exemplo, porque eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso, por quê?
Porque eu estive pensando assim, nossa, mas eu vou gastar uma aula como um exemplo disso, mas a gente tem que entender que a gente está falando de amor ao próximo. E amor ao próximo passa pela vida em sociedade, em grupos, né? Em solidariedade, em fraternidade. E tudo isso envolve pessoas individualmente, mas envolve grupos, envolve sociedades, envolve país, envolve administração, envolve a vida religiosa, envolve a ciência, envolve a política, que a política, na verdade, é aquela que manuseia todos os recursos em prol de um grupo, de uma nação, de uma sociedade. Então, isso é muito importante entender, que a gente vai observar uma civilização quando tudo isso funcionar de uma maneira mais ou menos mais evoluída. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho de exemplos de civilização, mas vamos pegar um caso. Eu peguei o Egito, né, para a gente falar um pouco. Porque a gente vê falar do Egito, de Roma, dos toltecas. A Grécia já falou bastante dos toltecas, a gente tem material sobre isso. Tem a Grécia e tem outros, mas assim, esses são aqui. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: quando a gente fala do Egito, normalmente o que vem à nossa mente? Lógico que a primeira coisa são pirâmides e deserto. Mas a nível assim de vida social, o que a gente vê na mente? O que vem na nossa mente? Faraós? Faraós, isso, os faraós. E o que mais? Quem falou faraós aí? Eu, Sabrina. Então, os faraós, tá? Eu vou voltar para cá para a gente conversar. Os faraós. Mas os faraós lembram mais o quê? Uma coisa puxa a outra. Quando pensa no faraó, pensa em quê? Múmias. Oi? Múmias. Múmias. Dinastias, né? Oi? Dinastias. Dinastias, isso, as dinastias do Egito, os faraós, as múmias. Mas até aí nós não falamos o que eu perguntei. O que a gente lembra da sociedade, da convivência, alguma coisa que salta aos olhos? A inteligência deles. Evoluído. A inteligência deles? A organização, né? A organização? Função, o livro, né? Que eu agora amei o livro Capela, então eu faço uma ligação. O povo evoluído. Isso, O que a religião faz nos lembrar do Egito? Que eu achei que essa era a coisa que mais viria na mente de vocês. A adoração, aqueles mitos, né? Tinham. Os deuses, são os deuses egípcios, né? Tá, mas vocês que são espíritas estudam a Bíblia. E o que traz para vocês de lembrança o Egito? A primeira grande revelação. Moisés. Eu pensei que todo mundo, a primeira coisa que ia falar era isso, mas tudo bem. Moisés. Quando fala do Egito, você lembra de Moisés. E por que fala de Egito, lembra de Moisés? Por que Moisés? Eu ia falar Davi. De quê? Davi Davi? Mas no Egito? é o que sonhava. E passava para o rei. Não, José. Aí você está falando de José. Não é Davi, é José, né? Acho que é no. É José, mas não é o José de Maria, outro José, que era um profeta. Inclusive, depois os irmãos dele, a família foi toda para lá, o faraó admitiu eles na monarquia lá, do coisa dele, porque ele fez a previsão das 7 pragas, e dos 7 anos de praga, 7 anos de grandeza do Egito. Mais ou menos isso, não é, Sabrina? Isso mesmo. É José. Isso, é o José. Eu só troquei o nome, é José. O Egito lembra escravo, será? Sim. Não. O Moisés. Você lembra Moisés, você lembra o quê? Os irmãos que foram presos. Depois ele foi expulso e voltou, né, para libertar o povo dele. Então, o povo dele, hebreus, escravos. Sim, exatamente. Os escravos que trabalhavam nas construções e sofriam, né?
Não é isso? Como todo escravo, né? Sim. Isso. Você sabe que é interessante que as histórias, muitas das vezes não são histórias, elas são histórias. Vocês sabem a diferença de história e história? Acho que todo mundo sabe, né? Histórias são verídicas. História pode ser simbólica, pode ser um conto, pode ser uma invenção para algum conteúdo, pode ver por várias coisas. Então, a nossa história tem muita história. Vamos dar um exemplo de uma história. História com E, né? Não, eu estou falando a diferença de história. Sim, história, exatamente. Por isso que eu falei história e história, para dar essa... Mas um exemplo de história que está na Bíblia é Adão e Eva. Todo mundo já ouviu falar de Adão e Eva na Bíblia, na Gênesis, não já? Sim, com certeza. E é uma história. Por que é uma história? Porque é um simbolismo, é um mito, né? É um mito criado para simbolizar algo muito maior, muito mais abrangente, tá? E muitas das vezes os povos criam mitos e criam simbolismo, e isso passa para dentro dos aspectos religiosos e dos livros religiosos também, né? Eu vou dar uma curiosidade do Egito para vocês, antes da gente falar um pouco do Egito, duas curiosidades. A primeira é que o Egito teve mais ou menos 5.000 anos, 5.000 anos, né? Jesus veio e tem 2.000 anos que ele veio. Agora pensa 5.000 anos, é muita coisa. 5.000 anos de civilização. E como toda civilização, entrou em decadência em algum momento. Aí é outra história. E outra coisa interessante do Egito, pelas leis, pelo jeito deles viverem moralmente, pelo Estado, pela organização política, nenhum escravo poderia trabalhar em nenhum tipo de trabalho público. E a construção das pirâmides era um trabalho público. Somente poderia trabalhar os cidadãos egípcios. Então, já entendeu um pouco da história que tem nesse processo, né? Que se fala aí que trabalhava nas pirâmides, que os filmes que a gente vê são tudo assim, que eram sacrificados, não sei o quê. Não pode. Isso era uma coisa de honra. Trabalhar num bem público, os cidadãos trabalhavam e ganhavam dinheiro por isso, ganhavam salários, e ganhavam descanso, tudo normal. Tinha os escravos? Tinham. E onde trabalhavam os escravos egípcios? Em nada que fosse público. Em outras palavras, somente na casa das pessoas, né? Naqueles trabalhos que eram particularizados. Então, daí você já começa a entender, opa, tem umas coisas interessantes aí, né? E é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Do Egito enquanto civilização. Vamos lá, então? Então, quer dizer que as pirâmides não foram construídas depois? Não, de jeito nenhum. Não poderia, porque isso seria desonroso para os egípcios, né? Alguém se perguntou aqui, então as pirâmides não foram construídas pelos escravos? Não foram. São cidadãos que recebiam salário para fazer as pirâmides. Então, aí é só para a gente entender um pouco. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente estuda, vai lá atrás, nos livros que tratam de um assunto que se chama a filosofia da história. Não é a história da filosofia. É a filosofia da história do Egito Antigo, a filosofia da história de Roma, a filosofia da história da Grécia. Então, quando você estuda a filosofia da história, ela vai olhar o que tinha por trás da história com H, e o que era história. E ela vai traduzindo isso, né? Então, o Antigo Egito e suas tradições civilizatórias. Então, o Egito é mais do que a gente imagina que seja, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quando pensamos no Egito, normalmente nos remetemos a algumas imagens históricas. Pirâmides, faraós, Moisés e escravos. É bem mais ou menos o que todo mundo falou, né? Pirâmides, faraós, Moisés e escravos. Essa é a coisa que vem na nossa mente, né? E agora, recentemente assim, alguns anos atrás, mas é o filme mais novo com relação à questão do Egito de Moisés, que se chama Êxodo. Não sei se vocês viram.
esse filme foi feito... Moisés era aquele artista que eu não lembro o nome dele, mas que fez o Batman, né? E o outro era o faraó. Então, ele retrata bem esse aspecto dos escravos, mas uma coisa interessante. Nesse filme, o Moisés, enquanto Moisés e ainda príncipe, né? Que ele era um príncipe depois que ele saiu, ele faz uma visita a alguns lugares que maltratavam os escravos, ele condena e fala, e vocês não estão pagando o salário que eles merecem. Então, assim, eu olhei aquilo e já fiquei curioso. Falei, olha que interessante, já deram uma pequena mudança, fizeram uma pequena mudança aí na questão da nossa visão de história, né? Mas, na verdade, o Egito é muito mais que isso. E muitas das histórias nos contadas são histórias, ou seja, são simbólicas ou fantasiosas, pois o Egito foi o berço da civilização onde viveu, por exemplo, Hermes Trismegisto. Acho que eu já falei, quem está aqui no curso há mais de um ano já sabe que eu já falo várias vezes, já falei sobre Hermes Trismegisto, vários dos meus vídeos falam do Hermes Trismegisto. Mas não só eles, outros grandes sábios, como Ptahhotep, Amenemope, Ani e outros mais. São sábios, grandes sábios, né? E quando fala sábio, a gente tem que entender o que é um sábio, né? Porque senão a gente pensa assim, uma pessoa inteligente. Não, um sábio é uma coisa diferenciada. Um sábio é aquele ser que está em contato com a divindade, qualquer que seja um nível de divindade, um nível de um Cristo, um nível de um espírito muito evoluído. Ele é intuído e ele já evoluiu muito. Então, quando a gente falar da caverna de Platão, já falei para vocês, mas nós vamos falar de novo quando falar da mente humana, vocês vão ver que lá vocês têm o ignorante, o intelectual, o que adquiriu conhecimento, e depois, a última etapa é o sábio. Ou seja, o sábio é aquele que congrega em torno dele uma quantidade de saberes que lhe faz ser sábio, né? Então, é um grande líder espiritual, é um grande líder político, é um grande líder em várias áreas. Então, lá no Egito, por que é considerado o berço da civilização? Porque lá viveu esses seres há 4, 5, 3 mil anos, as datas não são exatas, o próprio Hermes fala-se que ele viveu 2.000 anos antes de Cristo, outros falam 3, então as datas não são importantes aqui. Bem, além disso, outros sábios também, talvez, não sei se o mesmo nível é um nível menor, mas considerado também grandes filósofos, grandes sábios, buscaram as suas inspirações no Egito. Por exemplo, Pitágoras, né? O Pitágoras, bem antes de Platão, os pitagóricos, o Pitágoras, um grande sábio. Quem conhece Pitágoras, você fala muito dele na matemática, mas ele tinha muitas outras. O sábio normalmente incorpora muitos conhecimentos em várias áreas. Pitágoras viveu no Egito um bom tempo, né? E de lá trouxe muitos ensinamentos. Platão viajou pelo Egito e muitos outros grandes filósofos que a gente conhece lá do passado passaram primeiro no Egito, porque o Egito também herdou muita coisa de outros lugares. Então, é interessante entender que a gente fala, a Grécia é o berço da civilização ocidental, mas os gregos beberam na fonte do Egito, muito antes, tá? E o Egito teve nada mais e nada menos que 5.000 anos de civilização. Então, a gente para quando vocês pedirem para parar. Muito bem. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer assim, se nós falamos que uma civilização, em algumas áreas conhecidas que nós falamos lá, a política, a religião, né, as artes, a ciência, nessas áreas ela tem que ser um nível maior, eu preciso ficar no meio, ela precisa ficar no nível maior, significa que ela pode ser considerada uma civilização. Talvez não no máximo, mas no médio que seja. É uma civilização. Daí ela vai crescendo. Ela vai no movimento de crescimento. Então, a gente começa falando, por exemplo, como era a moral. Ora, porque a moral é fundamental numa civilização, né? Um povo que não desenvolveu a moral, ele não chega a lugar nenhum, não vai, ele para, porque é da lei divina. Você tem que desenvolver a ciência, a intelectualidade, né? Você tem que desenvolver a tecnologia, mas se a moral não vai, acontece alguma coisa, que é o que está acontecendo no nosso planeta. E, de novo, falando do processo de transformação
para a regeneração. Então, a moral no Egito... Então, a moral, normalmente, ela é concebida como um caminho de acesso ao religioso. O que significa isso? Quando a gente pensa em moral, a gente normalmente liga moral como alguma coisa que vai te levar a ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai se desenvolver na religiosidade. Esse é o normal que se pensa. No caso do Egito, encontra um processo inverso. Olha que interessante. A religião é tão forte e tão extensa que dela se depreende uma moral natural e vital que em nenhum momento separa as atitudes humanas da justiça divina. Entende que uma civilização, quando ela já está entranhada na sociedade, nos cidadãos, quando ela já faz parte da vida, quando você sai para trabalhar, você tem hora para sair, hora para chegar, hora para fazer, aquilo já faz parte de você. Depois de anos fazendo isso, já faz parte, você não discute aquilo, não é? Você respira, você não discute a sua respiração. Tem coisas que já fazem parte, né? Já fazem parte. Então, no Egito, a religião que eles tinham, os deuses, todo aquele processo que tem muito simbolismo, que a gente precisa entender, né? Ou se quiser entender, porque tem muito material para isso, era tão dentro do ser, era tão vivo na sociedade, nos cidadãos do Egito, que era natural, não tinha uma discussão. A moral era uma coisa natural, né? Fazia parte de um processo de compreensão da justiça divina, da justiça da vida. E ela não era um adorno intelectual, né? Porque hoje em dia se fala muito a moral como um adorno intelectual, como moral é importante, moral... Mas, de fato, o quanto as pessoas estão envolvidas no processo da desenvolvimento da moral é muito questionável. Então, não era um adorno, mas configura um estilo de vida. A moral é o esqueleto e o sangue de todo o esquema civilizatório. Então, de novo, reforçando isso. Influi nos menores aspectos cotidianos até dar-lhes a altura dos grandes mistérios. Olha que interessante aqui. Vocês viram que a gente já falou várias aulas sobre a questão do cotidiano, do dia a dia, das pequenas coisas? A Grace foca muito isso. As pequenas coisas da vida, você precisa trazer o evangelho para dentro dela. Olha o que interessante o egípcio aqui. A moral influi nos menores aspectos cotidianos. Ou seja, pensa assim, a moral não é um conceito, ou é algo escrito, ou é algo que fica numa fachada, que você usa de vez em quando, ou que você apela para ela, para algumas questões, para compreender a vida. Não existe isso. A moral é do dia a dia. Nas coisas mínimas que você faz, está ali. Porque isso é como se fosse o seu próprio sangue, o seu esqueleto. Então, só aí já dá para ter uma ideia de como conduz a questão da moral uma civilização, e aqui no caso, exemplo, o Egito, né? Vamos lá. É certo que na história poderemos observar vários níveis civilizatórios. Aqui a gente pode falar o que eu falei, a pirâmide ela vai subindo. Então, são níveis civilizatórios, né? São vários níveis, em séculos diferentes. E inclui uma decadência. Tem um processo de decadência. Lembra dos povos degenerados? Tem a decadência e a gente já falou um pouco por que existe isso. Aquele povo que evoluiu, decaiu. Não, ninguém decai. São novos espíritos que reencarnam, iniciando um processo de aprendizado, numa convivência, né? De forma incrível, a civilização como um todo durou 5.000 anos no Egito. Boa parte dos ensinamentos morais, recompilados em diferentes dinastias, alguém falou de dinastia, né? O que é uma dinastia? Então, você tem um faraó, esse faraó vai ter filhos, e ali é um processo em que eles vão escolhendo, né, o próximo faraó. Está envolvido na família ou não necessariamente não é o filho. Vai entender a questão moral que está envolvida ali. Apesar que as crianças eram educadas de uma forma bastante forte na questão da moral, né? Então, ele diz assim, recompilado em diferentes dinastias, então uma dinastia poderia durar 100 anos, poderia durar 300, 400, às vezes 30 anos, 50 anos, depende, né? Em diferentes dinastias eram obras de valor ético e literário ao mesmo tempo.
Em frases de grande beleza, conserva-se conselhos e recomendações de faraós, vizires e sábios em geral, deixar a seus filhos ou aos seus sucessores em seus cargos, a fim de que desempenhasse tanto suas funções públicas quanto as humanas e privadas com honradez. Então, o que está falando aqui é assim, que nós vamos ver aqui, quando a gente falar dos pontos importantes da civilização, é algumas frases, é alguns pensamentos de grandes sábios egípcios. E aí eu queria que vocês percebessem que alguns deles você fala, nossa, mas eu vi isso em Platão, eu vi isso em Jesus com outras palavras. Para a gente perceber uma coisa interessante, independente do tempo, a intuição divina chega para todos, de uma forma ou de outra, né? Isso é muito interessante. Muito bem. Então, a quinta dinastia, que é mais ou menos 2490, 2500 a.C., durou acho que 100 ou 90 anos só, tem 2 vizires que é considerado de valor atemporal. Eu falei de temporal e atemporal para vocês nas aulas anteriores. Então, o valor atemporal é aquela mensagem, ela não acaba com o tempo, né? Ela não acaba com o tempo. Ela não é uma mensagem temporal, é uma mensagem que serve para a eternidade. Então, esses são espíritos também atemporais. Quando você diz amar o próximo e amar a Deus, essa é uma colocação atemporal, serve para qualquer época, para qualquer lugar, né? Não tem, serve para agora, não serve para aquele povo, não, para todos. Quem não adota, vai adotar um dia, porque perceberá que esse é o caminho. Então, a questão do atemporal é essa. Então, você tem a sabedoria do vizir Ptah-hotep e o ensinamento de Cajemin. Então, 2 grandes sábios do Egito, que nós vamos ver algumas frases para a gente entender o nível dessa civilização, e que nessa época, 2493 a.C., mais uns, talvez aí mais uns 600, 800 anos, começou a decadência, tá? Começou a decadência. Nos escritos de Ptah-hotep, percebe-se um impulso decidido em direção à eternidade. Estamos diante de um claro exemplo de moral atemporal, que transcende as indicações de um pai a seu filho para refletir a sabedoria colhida dessa longa e frutífera civilização egípcia. Encontramos um humanismo tão profundo e tão espiritual que facilmente deixa transluzir sua raiz mística e sagrada. Eu vou tentar não ler tudo, porque o objetivo aqui é dar uma ideia para vocês do que é uma civilização, porque a maioria de nós nunca pensou muito nisso, que nossa sociedade vai ter que evoluir também, que não é só a gente que evolui, a gente evolui e aqueles que estão juntos vão evoluir e criar um organismo social que se torna civilização. Isso é importante a gente compreender e está lá no Livro dos Espíritos, civilização, é um tópico, né? Na verdade, a maior parte das pessoas confunde sociedade com civilização. Falar nós somos civilizados, pessoas civilizadas, não tem essa clareza de diferença na conceituação entre sociedade e civilização. Bem lembrado aqui, por quê? Se vocês vão lembrar, sempre se distinguiu civilização assim. Olha, a civilização dos homens e os índios que não são civilizados. Vamos civilizar os índios. Todo mundo já viu essa história, né? Então, os povos vieram colonizar. Então, esses povos que vieram colonizar eram civilizados. E os povos que foram colonizados não eram civilizados. Então, passou uma ideia que civilização é o homem que vive em sociedade, numa cidade, né? Que tem as questões de vida social, cotidiana, com as pessoas. Isso é civilização. Isso é a visão equivocada, mas usou-se essa palavra para distinguir, né? No movimento de colonização civilizatório, que os índios precisavam ser civilizados. Ah, não são civilizados, são índios. A gente já viu isso e sabe que assim ainda tem muita coisa escrita assim, tá? Mas aqui é outra coisa. Está falando assim. Se os índios não são civilizados, muito menos nós, também não somos. Nós seremos civilizados no sentido de que nós tenhamos humanidade dentro de nós e criamos uma civilização em todas as instituições que são necessárias para ela se formar. Então, uma frase de Ptah-hotep começa dizendo assim: não te orgulhes de saber, nem presumas demasiadas coisas de tua condição de homem instruído.
toma o conselho tanto do ignorante como do douto. Então, daí o que você entende? Olha, esse ser, há 2.500 anos de Cristo, já falava do orgulho. Né? Kardec fala, os dois grandes problemas da humanidade, egoísmo e orgulho. Ele já falava do problema do orgulho. Estava falando aqui, a pessoa que se instrui é importante, mas cuidado, o orgulho é muito preocupante. Então, ele já estava colocando isso aqui para a gente. Assim, vemos que o saber, e sobretudo o saber atuar, é uma condição do homem virtuoso. Dessas formas, ressalta Pitarhotep o sentido do dever, a retação, segundo as palavras do Bhagavad Gita, o espírito de honestidade e de justiça onde prevaleceu no homem, independente das recompensas que podem ser obtidas, tanto nesse mundo como no mundo além da morte. Então, olha, você não fica orgulhoso do que você sabe, nem presuma que você sabe muita coisa, porque não sabe. Pega o conselho tanto do ignorante como do douto. Então, vamos seguindo. Aí, nós vamos falar de alguns pontos, tá? Nós vamos falar da família, nós vamos falar da solidariedade, nós vamos falar da moral pública, nós vamos falar do trabalho, a busca da verdade, a religião e a política. E aí a gente fecha aqui, tá? Vamos falar rapidamente, porque não é o objetivo entrar profundamente, é dar para vocês um highlight, né, de que é uma civilização para a gente fazer umas comparações. Então vamos para a família. Aqui, a autoridade moral do pai é o reflexo da autoridade moral do faraó no império. Por sua vez, o faraó, devido à sua evolução espiritual e ao seu conhecimento, representa a lei ou a ordem divina. Então, olha só. A gente acha estranho isso aqui, né? A gente pensa assim, aqui a autoridade moral do pai é o reflexo da autoridade moral do governo do país. Porque o governo tem uma evolução espiritual e o seu conhecimento representa a lei ou ordem divina. Bom, a gente pode comparar isso aqui um pouco, com a Igreja Católica na época em que tinha a prerrogativa da infabilidade papal. Ou seja, o Papa é o representante de Deus na Terra. Então, se você segue aquilo que o Papa fala, é mais ou menos isso que está aqui. Mas é outra história aqui. Quando fala que o faraó representa a lei ou ordem divina e ele tem uma evolução espiritual e o seu conhecimento, é porque era assim. É porque era assim. E era aceito assim e era trabalhado dessa forma. E os pais na sua família olhavam para aquilo como um exemplo a ser seguido para administrar, não um país, mas para administrar a sua família. Então, isso é uma coisa interessante. Vocês vão observar alguns pontos que são, assim, um pouco difíceis para a gente entender na vida que nós temos hoje, porque a gente vive, né, um mundo líquido, onde se perdeu as rédeas, onde os limites, às vezes, são até contestados, alguns limites de educação familiar são colocados à prova, e as pessoas, às vezes, embarcam numa modernidade que está fazendo muito mal no mundo. Não estou dizendo que a gente não tem que evoluir, mas é um debate perigoso, complicado. Então, a gente olha lá para trás e vê quem conquistou uma civilização. Olha essa frase aqui do Pitarhotep. Se teu filho comete uma injustiça, se não obedece a teus desejos, se abandona a disciplina, se seus atos arruinaram tua casa e se protesta diante de tudo que você diz, expulsa-o já, que não é teu filho, não nasceu de ti. É fortíssimo isso. Muito difícil a gente entender isso no nosso mundo, mas naquela época era assim que funcionava. Uma civilização, ou você faz parte dela, e se você não quer fazer parte, você não pode fazer, você tem que sair. Quando a gente olha para isso, apesar de ser forte, parece assim muito ditatorial, e é um pouco ditatorial, aí entra uma outra questão que nós não vamos discutir aqui, né? Que é a questão de quando um planeta chega num ponto e que os filhos divinos estão ali, mas alguns não querem seguir de jeito nenhum, protesta, querem ser cruéis, querem continuar fazendo mal, não querem saber do bem, não sei o que acontece? O que acontece? O que a divindade faz com eles? Põe em outro lugar. Não, então vai viver onde você acha que é melhor para você, ali. Aqui não, aqui você vai atrapalhar a vida dos outros. Entende? A visão
atemporal. A visão atemporal aqui, ela transcende a questão até familiar, né? A questão familiar. Um pouco difícil para nós entendermos isso com a nossa visão ocidental. Mas se você pensar no atemporal, e se você pensar o momento que nós estamos vivendo, deflagrado principalmente pelo nosso conhecimento de doutrina espírita, que é o planeta de expiação e prova passando para a regeneração, e que nós sabemos que 1/3 ou uma grande parte não ficará aqui, porque exatamente é como se fosse esse retrato aqui. Comete injustiça, não obedece aos desejos divinos ou à vontade de Deus, né? Abandona a disciplina, arruinaram a sua casa, estão destruindo o planeta. Imagina a destruição que está sendo feita nesse planeta pela ganância. Protesta, reclama. Então, peraí. Os outros querem fazer alguma coisa e você não quer. Chegamos num ponto que agora não dá mais para... O próprio planeta não aguenta isso, né? Então, dá licença, vamos lá. Então ele diz assim, o filho deve respeitar a seus pais porque esses representam a lei familiar. Ao mesmo tempo, deve ser amável em palavras e ações com seus irmãos, evitando a cobiça e outros conflitos pessoais que possam romper com essa harmonia de incalculável valor. Bom, percebe que o valor que a sociedade dá às coisas é muito importante. Valor é muito importante. Quais os valores que nós damos à família? Na nossa sociedade hoje, muito pouco. Qual é o valor que eles davam à família? Está falando ali, né? A harmonia familiar é incalculável o valor, era tudo para eles. Então, é importante entender. O matrimônio, né, ele está falando já do matrimônio, assume uma importância fundamental como célula social. Aí fala do matrimônio, da família e a célula social. E como fonte de felicidade humana. Deve basear-se no amor, na compreensão mútua e na felicidade recíproca. Não é prudente nem aconselhável romper com tão delicados vínculos pela causa irracional de abandonar-se ao prazer momentâneo dos sentidos e à aventura intranscendente. Então, o que ele está falando aqui é assim, olha, a família é isso, o matrimônio é isso, deve haver um amor, uma compreensão mútua e uma felicidade recíproca. Naquela época ele já falava que a pessoa não deve menosprezar tudo isso que você pode conquistar no matrimônio em prol de você largar, abandonar a família em prol de um prazer momentâneo intranscendente. Então, aqui é uma coisa bem dentro da nossa vida atual, porque as pessoas, em geral, não estou dizendo todo mundo, procura o matrimônio, mas não pensa muito nessa questão de que é uma célula social, que é uma fonte de felicidade, que ali deve ter amor, deve ter compreensão, deve ter prazer, claro, né? E deve ter uma felicidade recíproca, os dois, não é só um, os dois têm que estar ali felizes com aquela convivência, com aquele companheirismo. É isso que ele está colocando, né? Não vamos confundir aqui que ele está falando, então não deve ter prazer. Não é isso. Ele está falando que você não deve romper isto em prol de uma fantasia, de uma vida... Oi? De uma aventura, ele coloca bem essa palavra aqui, né? Aventura. Então, isso é a família. Muito bem. Eu vou seguindo, gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu paro, tá? A solidariedade. Além da solidariedade própria do vínculo familiar, ou seja, daquilo que se aprende na família, a solidariedade social é de uma forma de uma caridade ativa. Olha só, isso aqui não é material de doutrina espírita, isso aqui é material de filosofia, não é a palavra. É forma de uma caridade ativa. É uma lei natural que afeta os homens sem necessidade de obrigações ou de compulsões. Olha de novo, você não se sente obrigado ou com uma compulsão de fazer isso. Não, é uma lei natural que te afeta. Você vai ser solidário com os outros, com o pobre, com o miserável, com quem tem menos que você. Isso faz parte da sua vida. Você não tem que fazer, você não é obrigado a fazer. Todos os bens que se possui são uma dádiva divina. Pronto, é aqui. Tudo que você tem foi uma dádiva do Deus dele, não importa, de Deus. Compartilhá-los é uma maneira útil de expressar o agradecimento aos deuses. Agora, vem aqui, né? Se és grandes depois de teres sido pequeno, se és rico depois de teres sido pobre,
Não sejais avaro com tuas riquezas, pois te foram concedidas como um dom de Deus. Se cultivas teus campos, eles frutificam, e Deus te dá abundância. Não enchas tua boca sem ter em conta o próximo. Gente, quando essas frases dos sábios da época lá, né, que são resgates, não são frases escritas em livros como a gente vê aqui. Ama o teu próximo, faz aquilo. Não é isso. E isso que a gente precisa entender. Isso aqui não é ensinamentos teóricos, isso aqui é a vida deles. Isso é a vida deles na civilização. É isso que, quando a gente lê uma frase, é uma frase. Não, é a vida deles numa civilização. Seria como fosse as leis da sociedade deles, né? As leis que... Mas é uma lei natural. Ele não era obrigado a fazer. Mas você não tinha como conviver... É introjetado. E você não tinha como conviver ali. Por isso que fala do filho, ele não pertence aqui, essa família. Porque você não tinha como conviver se isso não tivesse já dentro de você. Então, todos que participam da civilização têm isso dentro deles. A caridade e a misericórdia desembocam em outros princípios também expostos por Ptah-hotep. Isso aqui é de Ptah-hotep. Ptah-hotep era um vizir, tá? E do ano 2500, 2600 a.C., essas datas não são muito exatas, e estava aí a 800, 900, 1000 anos da decadência. Tá? Então, ainda estava como uma civilização lá no nível alto. Ele diz, não deve semear o medo entre os homens, não se deve recorrer à força. Né? Muito bem. Ainda na solidariedade, aqui é um outro sábio, é o Onshinsheshonki. Não sei falar, é isso que está aí. Não semeis o medo entre os homens, se não queres que Deus te corresponda com a mesma moeda. A gente já ouviu essa palavra em algum lugar, em vários, né? Pois se alguém para ganhar a vida pretende empregar a violência, Deus há de lhe tirar o pão da boca. Se o faz para enriquecer, Deus há de lhe advertir. Despojar-te-ei essa riqueza, se é para agredir os demais. Não duvides de que, no final das contas, Deus há de te reduzir à impotência. Não semeies o medo entre teus semelhantes, pois essa não é a vontade de Deus. Não causes dano a um homem para que outro não cause dano a ti. Não sejas duro de coração para com um homem se poder interceder por ele. Gente, aqui não está falando do amor ao próximo, só isso que Jesus falou em todas as maneiras. Né? Faça ao próximo aquilo que a lei de Talião lá atrás é a nossa lei de ação e reação, está tudo aqui. Né? Tá tudo aqui. E, de novo, não é uma frase de um sábio, era a vida deles. A moral pública. Isso é interessante. A moral pública, ou seja, aquilo que acontecia no trabalho público, com o povo ali trabalhando para o Estado e tudo mais. Né? Então, eles tinham um sistema estruturado piramidal. Tá? Então, tinha um sistema. E é interessante isso, que a gente não entende. Quando a gente fala de piramidal, você pensa assim, um líder lá em cima e os outros vão descendo, 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 até o final, todo mundo obedecendo. Não, essa pirâmide é construída de forma diferente. Eu não vou nem falar aqui que eu vou gastar tempo. Mas é como se fosse assim, o trabalhador lá no nível mais baixo, ele tem acesso ao faraó. Só para vocês entenderem. Tá? O estruturado sistema piramidal, através do qual emanava as ordens desde o faraó até o povo, poderia levar-nos a pensar em uma fria máquina governamental. Mas, pelo fato contrário, desde o faraó até o mais humilde dos empregados, todos respondiam a uma moral, a um espírito de justiça que só podia tornar-se efetivo à medida que cada homem se tornasse responsável diante de sua própria consciência, diante de seus superiores e administrados. Desse modo, o Estado não era uma sociedade anônima ou irresponsável. A justiça emana de Deus e entre os homens, traduz-se como lei. Assim, a lei constitui entre os homens uma obrigação moral, graças à sua procedência, de Deus. Né? Recolhemos a respeito as palavras de Ptah-hotep. A justiça é grande, invariável e segura, e não foi turvada desde a época de Osíris. Então, eles colocam justiça atemporal. Tá? O trabalho, né? Então, e lembra que nós falamos de trabalho lá na lei divina, e nós falamos muito do amor, do trabalho, como você faz o seu trabalho, como você faz as coisas na sua casa, tudo isso, lembra disso? Então tá lá, 2.500 anos atrás de Cristo. O amor ao trabalho é a chave da vida realizada. O amor ao trabalho leva o homem próximo de Deus. Seja ativo e faze mais do que deves.
Faze mais do que deves. Lembra, Grace? Você sempre falou isso? Um pouquinho a mais. A atividade produz riqueza, mas a riqueza não dura se a atividade é relaxada. Né? Como é natural, a condição do bom trabalhador faz com que ele rechace a cobiça, a inveja, diante do que os demais possuem ou a tentativa de acumular bens de maneira desonesta. Se queres trabalhar bem e livrar-te de todo mal, cuida-te contra a cobiça, que é uma enfermidade incurável. A cobiça é a face de todo tipo de males. É uma bolsa que encerra tudo que é censurável. Ptah-hotep. Não lances teu coração em busca de riquezas. Gente, o que essa frase está dizendo para nós? Onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. César dá a César o que é de César, não é isso que Jesus falava? Né? Primeiro as coisas de Deus, a temporal, e depois as coisas do homem. Olha que esse Amenemop falava lá naquela época. Não lance teu coração em busca de riquezas. Não ambicione ter mais se tens o necessário. As riquezas que vêm através do furto, aí ele já está levando outro nível, né? Não permanece nem por uma noite contigo. Não usufruas de riquezas provenientes do furto, nem te tornes triste por seres pobre. A nau daquele que cobiça fica encalhada na lama. Não cobices os bens do rico se podes comer teu pão livremente. Amenemop. Então esse é o trabalho. Aí você tem a busca da verdade. Eu não vou ler tudo aqui. Deixa eu ver a hora aqui. Tá. A busca da verdade, então ele diz assim, é de Ptah-hotep também aqui, tá? E tem alguma coisa também de outros aqui. Apoia-se em uma educação transcendente. Pronto, ele está falando de quê? Lembra da cura? Quando a gente falou da cura, que a gente fala que o que cura os pensamentos, que trabalha as emoções, todos os males, não é exatamente você querer curar lá onde está saindo a água, né, o pensamento, as emoções, é onde já está no final, já está saindo. É lá no miolo. Onde está o miolo? O miolo é sua identificação. Com o que se identifica? Como é que você muda a sua identificação? Está escrito aqui, educação transcendente. Ou seja, educar-se para o cosmos, educar-se para uma coisa maior. Na arte de aprender a viver numa mente, que é o paraíso. Então já começa a olhar ali. Merecido no contato com os deuses. O desenvolvimento cultural constitui, a partir desse ponto de vista, a mais nobre das ocupações humanas, já que dele provém uma aproximação paulatina da verdade. Todo homem deve buscar a verdade, não por vaidade pessoal. Aqui entra de novo um ensinamento que nós já falamos aqui, lá da Blavatsky. Vocês lembram? Quando você sai da sala da ignorância e vai para a sala da instrução, lá tem um perigo. Vocês lembram do perigo? Qual o perigo? É que na taça que você bebe a intelectualidade, na borda da taça tem uma cobra que se chama vaidade, né? Então, ele está falando, não por vaidade pessoal, e sim como um dever que é assumido diante da humanidade. Dever assumido. Lembra do Kant? Gente, vão costurando, vocês vão vendo que tudo tem uma... O céu manda para muitas épocas diferentes, para muitas pessoas, as instruções. Basta que as pessoas estejam preparadas. Está tudo aqui, né? Por dever. Então, deixa eu ver quem que entrou aqui. Espera aí, vamos ver. Opa, Ana Maria, que saiu e voltou. Pronto, já admiti. Vou voltar lá. Fez o barulhinho aqui, eu dou uma paradinha. Então... o dever, lembra do dever do Bhagavad Gita? Lembra do dever do Kant? Você faz as coisas por dever, não é pela necessidade de ter recompensa, né? Então, o dever é um direito que você tem, mas você não tem o direito de usufruir daquilo que você ganha ou daquilo que vem ao teu encontro. Essa é uma maneira simbólica de falar, e é o que está falando aqui. É um dever assumido diante da humanidade, de transmitir os conhecimentos. Não coloquei a candeia embaixo do alqueire. A busca da verdade encontra a sua recompensa em si mesma. Estou buscando conhecimento, estou buscando a verdade, estou fazendo isso, porque eu quero ser feliz, eu quero... Não! Quando você encontra os conhecimentos, quando você sente que ele faz parte de você, você reflete naquilo e fala, meu Deus, eu entendi. Meu Deus, eu entendi. Eu lembro de uma palestra do Krishnamurti, que eu achei muito interessante. Ele debatia pelo mundo inteiro com muitos políticos, muitos cientistas, muitos gurus, muitos sábios,
E uma vez eu vi um debate dele com alguns, e tinha um senhor, um guru, que eu acho que era budista, não lembro. E o guru começou a falar com ele. Não, mas Krishnamurti, você falou isso, mas o Buda falou isso, o Buda falou aquilo, o Buda falou aquilo. Ele olhou para mim e falou, desculpa, não quero saber o que o Buda falou, quero saber o que você vai falar para mim. O que ele disse para ele? Eu acho que o rapaz entendeu. A gente ainda está nessa fase. Jesus falou isso, fulano, mas você precisa, mesmo estando nessa fase, começar a trazer para dentro de você algumas reflexões que façam com que a tua alma diga para você mesmo, olha aqui o que você já sabe, olha o que você descobriu aqui, que interessante, olha a síntese que você fez. Quando isso começa a acontecer na tua vida, você não precisa se preocupar, porque a alegria disso já é recompensa. Já é uma recompensa maravilhosa, te faz um bem enorme. Disso que ele está falando. Vocês viram nesse período, nesse parágrafo, quanta coisa tem de evangelho, quanta coisa tem de conhecimento esotérico, espírita? Vamos ver o que Petar Hotep fala para a gente. Ciência e conhecimento são uma bênção para aquele que os entende e uma maldição para quem os aparta de si. Ou seja, a ignorância. É necessário nunca se vangloriar por saber e por ser letrado. De novo, aqui a vaidade. Posto que a arte não tem limites e nenhum artista alcança a perfeição. Gente, caverna do Platão. Por que você vai se vangloriar porque você chegou no segundo nível da caverna e você é um intelectual? Se o conhecimento não tem fim, não tem limite. Então, é aquilo que eu já falei aqui para vocês lá na cura, que eu falei na sabedoria. Você precisa sair da ignorância inconsciente, porque nós somos ignorantes inconscientes. Então, a gente acha que sabe, não sabe nada. A gente fica jogando informações, ponto de vista para todo lado, sem saber do que nós estamos falando. Aí, a gente um dia atinge um pouco de conhecimento, porque a gente estuda e se intelectualiza, começa a entender. Aí você acha que é o poderoso. Não, ele está dizendo, cuidado. O conhecimento não tem limite. Né? Não tem limite. Para alcançar a sabedoria, deve-se percorrer um longo caminho que começa com o humilde ato de saber escutar. Olha que coisa difícil. É difícil. Quanta coisa fazer parte da vida dessa civilização. Que coisa maravilhosa. A religião. A religião egípcia conjuga moral e metafísica em um complexo dirigido à evolução e liberação da alma. Então, aqui você tem os deuses, né? Osíris, Isis, Or, Thoth. Agora, olha esse aqui, ó. Deus do conhecimento e sabedoria. O Thoth é o Hermes. Né? É o Hermes. Né? E vocês veem que ele tem um bico, e esse bico tem uma história que uma hora eu vou contar para vocês. Aí você tem o Ra, Sete, Amun, Ptah, Hathor, Sekhmet, Anubis e Mahat. Oi? Ah, tinha mais. Aqui é os maiorais. É uma lista, né? É uma lista. Tudo simbólico, a gente precisa compreender, tem um simbolismo muito forte no Egito, era uma cultura religiosa extremamente forte, e a religião, ela tinha uma metafísica, porque o egípcio acreditava na reencarnação. Gente, lá 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Olha o que diz aqui. A passagem pela Terra é um período de provas e de aprendizado, olha isso, que se renova tantas vezes quanto necessário. Isso é espírita, isso é lá do Egito. Até que a alma liberada já não tenha que apoiar-se na matéria corporal. O que o Espiritismo fala? Reencarnar até um dia que você não precisa mais da matéria. Né? A fórmula da liberação parte da pureza. Os puros de coração de Jesus, lá em cima. Não precisa mais reencarnar. Está tudo aqui. E a moral significa precisamente possuir uma vida justa e nobre, prestando atenção aos próprios erros para corrigi-los de imediato. Autoconhecimento, é o que nós vamos falar no segundo semestre. Aqui vale tanto a vontade pessoal como o apoio incondicional dos deuses. Opa! No nosso caso, a nossa vontade tem que ser muito firme para que os espíritos que nos protegem, que nos ajudam, venham nos socorrer, nos intuir. E mesmo no mais além, ou seja, lá no plano espiritual, perduram as provas e o aprendizado, de forma que a alma nunca está adormecida. E a gente sabe que a gente desencarnado, não estamos falando de espírito puro, nós estamos falando de que nós, desencarnados, continuamos lá na nossa luta. Volta e vai, e lá também tem luta. A meta final é o reino do espírito. Pronto.
Olha como que o egípcio tem mais consciência do que o próprio espírita sobre compreender o que significa o além e o que significa o reino do espírito. O além é como se fosse os desencarnados no mundo espiritual que não chegaram, que são os errantes, espíritos errantes, que o espiritismo fala, que não são puros ainda. Mas ele fala, a meta final é o reino do espírito, porque esse reino do além não é o reino do espírito, é o reino dos desencarnados. Aqueles dos seres reais e definitivos, lá onde habitam as estrelas, os deuses e os espíritos, ou ideias puras, entre elas a paz, repete, e a justiça, Mahat. Gente, se a gente tirar o Egito aqui da história e tirar algumas palavrinhas, é espiritismo. Não é? As leis da reencarnação, da evolução. Há 5.000 anos, há 7.000 anos atrás, há 8.000 anos, há 10.000 anos atrás, porque a decadência começou há 2.000 anos atrás, então conta 5 a 8, 7.000 anos atrás. A política. Vê se vai dar tempo. Deixa eu ver. Dá. Eu vou fazer um resumo muito breve, porque essa questão da política, gente, é um estudo muito complexo. Complexo não, é um estudo que demanda muito tempo para entender tudo. Porque dentro da política, quando a gente estuda filosoficamente, você tem o Estado, que a gente fala de Estado aqui, a gente nem sabe direito o que é, mas tem um processo, o Estado. E existe uma coisa chamada um ente político. O ente político é aquele ser que chegou no nível de um sábio. E só para começar a triste história, quem vai governar uma civilização é um sábio. E os sábios têm várias linhas, e é o sábio político. Ele vai governar a civilização. Então, já deu para se sentir para onde que o barco vai, né? Onde o barco vai. No quadro da política, aí tem uma coisa interessante. Todo mundo já ouviu falar da esfinge. A esfinge é aquele ser com corpo de animal, cabeça, né? Aquela história toda. E tem várias histórias sobre isso. Mas tem a história da filosofia sobre isso, né? Tem a ver com a política, tem a ver com o Estado, tem a ver com a vida da instituição Estado. No quadro da política, a esfinge representa o bom governo. A sua cabeça é inteligente, retificadora das subestruturas menos evoluídas. Impede que essas combatam entre si e prejudiquem as outras. Pronto. O que quer dizer isso? O que significa isso? Ou seja, a cabeça representa a inteligência. É aquela que vai pegar todas as subestruturas, pensa no corpo como uma subestrutura. Ou seja, tudo que está abaixo, todas as organizações, todas as instituições, todos os quadros políticos, todas as pessoas envolvidas, todos os representantes do povo, tudo isso está abaixo. A esfinge representa a cabeça inteligente, retificadora, quer dizer, que corrige das subestruturas menos evoluídas. Impede que essas combatam entre si e prejudiquem as outras. Ou seja, é na paz. Não existe combate entre elas. Não pode haver desordem. Essas subestruturas são, desse modo, harmonizadas, graças ao esforço do homem, e aguardam um fim que será imposto pela natureza. As paixões, os ódios, as inércias, as irresponsabilidades e a evasão moral estão sempre presentes em algum grau na natureza do povo não instruído, mas podem ser transformados e acalmados. Então, esse povo converte-se verdadeiramente em humano ao adquirir a consciência do ego. A palavra ego é moderna, tá? Mas é a consciência de si, né? Deixando atrás de si os estágios anteriores da evolução e libertando-se de todas as cargas materiais e de todos os limites psicológicos. A garra, agora está falando da esfinge, falou da cabeça. A garra, o pé fendido, as asas, aqui está sem asa, mas tem asa, transformam-se em elementos inteligentes, viram elementos inteligentes, ou seja, a subestrutura, em virtudes metafísicas perpétuas, e passam da obscuridade à luz, da morte à imortalidade, tal como nos ensina a tradição. Assim, o processo da esfinge é do indivíduo, do Estado, enfim, da humanidade. Então, esse processo que ele fala é de cada um. É de cada um, mas também é do Estado, porque esse um dia se torna um sábio, e ele vai governar tudo isso. É entendendo que o governo não é o poder de alguns homens sobre os outros,
mas antes a imagem ordenadora e diretriz da vontade do conjunto, devemos considerar a sua função como sendo a missão de manter a unidade do Estado e de propiciar e expandir todos os dados positivos de seus integrantes, até a generalidade universal. Devemos ver mais de perto a conversão da potência em ato, da ideia em palavra, da força em trabalho, do amor sentimental em fraternidade total. Fazendo um resumo muito rápido, sem entrar em muito de detalhe que tem sobre essa questão do Estado, da política, dos sistemas de governo, que esquece, aqui não tem esse negócio de sistema de governo, tá? Isso é coisa da Grécia para cá. Até aqui, o sistema de governo era único, era o faraó, que era o sábio, e ele coordenava tudo isso aqui com os vizires, e o povo todo estava envolvido, né? Esquecendo todos esses aspectos, pensa o ponto central. A finalidade de um faraó, de um governante, de um vizir, era isso que está aqui no final. Fraternidade total. Fraternidade total. Ou seja, o bom governo, que trabalha com tudo que está abaixo, junto com seus vizires e o que for, para que harmonize o esforço do homem para um fim. Que a própria natureza deles, porque eles são pessoas boas, são pessoas que querem ser são morais, vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Esse é o cidadão egípcio. Por isso, as coisas que eram construídas no Egito não eram por escravos, eram por cidadãos, né? Imagem do Tolteca, que depois a gente vai conversar. Gente, que é um material muito teórico, mas eu acho que eu não poderia deixar de passar isso para vocês, para a gente ter uma ideia. Porque esse assunto que eu estou trazendo para vocês dessa forma, ele não é um assunto que você vai encontrar na história. Você não vai encontrar no Google. Dessa forma, não. Você vai encontrar quando você estuda filosofia das histórias, filosofia do Egito, filosofia da China. Aí você vai encontrar, porque quem está dando esse material é praticamente todo da Nova Acrópole, onde eu estudo. Nova Acrópole é uma escola que está em mais de 60 países, por acaso fez 65 anos, no dia que eu faço aniversário, né? E ela estuda a filosofia da história, que é o que está realmente por trás, e não que passam como história e que às vezes não é. E os professores visitam esses lugares, só uma curiosidade para vocês, tem professores que visitaram o Egito várias vezes, eles vão ver lá as marcações nas pirâmides, e eles falam que, infelizmente, algumas coisas as pessoas tentaram corrigir, mas fizeram de forma bastante precária, e percebe-se claramente que foi mal feito, tentando deturpar a história, né? Então, essas coisas existem no mundo. Então, eu estou trazendo para vocês uma visão do que é uma civilização. Então, vocês percebem na vida deles, em todos os meios, na família, na política, na religião, na própria ciência, vocês percebem na vida social, vocês percebem um movimento espiritual, né? De amor, de fraternidade, de solidariedade. Isso é uma civilização que subiu na pirâmide, chegou lá em cima, e aí depois tem um processo de queda, porque provavelmente esses espíritos... Aí que é o ponto, gente. Quando esses espíritos chegam nesse nível lá em cima, provavelmente eles são mandados para outros lugares, outros planetas. Ficam alguns espalhados aqui para ajudar. Mas a maioria, se é uma massa de espíritos grande, com certeza vai ajudar outros locais. Essa já é uma visão espírita, tá? Não tem nada a ver com a filosofia, tá? Ok. Ok. Alguém quer comentar? O que achou? O que não achou? Eu. Ô, Fred, pode falar. Vou abaixar a mão aqui de novo. Eu tive a oportunidade de ler o material já tarde, pelo menos parte dele, e realmente eu não tinha ideia desse tipo de estudo a respeito da civilização egípcia. Nem sabia que existia e nem da maneira como eles se comportavam. E eu acho que para quem
eu acho que para quem está estudando a doutrina há pouco tempo, isso casa muito com a doutrina espírita, né? É uma coisa até impressionante, né? O quanto da realidade que a civilização egípcia traz para junto da doutrina espírita e 7 mil anos antes. Isso que é impressionante. E eu tenho oportunidade, de vez em quando, eu acompanho algumas aulas da Lucilena Galvão. Essa não é Lucilena Galvão, não lembro o nome dela. E ela fala sobre... E tem uma das aulas que é do Kai Bailon, né? Que ela fala mais ou menos 1 hora sobre o livro do Kai Bailon, do Hermes Trismegisto. É uma aula extremamente interessante de se ver. Tem várias. A gente tem que ficar explorando e ter paciência, porque como a gente está num nível de adquirir conhecimento, né? Então tem que ter paciência, né? Tem muita informação e muita informação boa. O que eu acho interessante também o Fred, complementando aí a sua fala, né? Realmente é lamentável até que como que se perdeu, né? Por isso que se falam tanto de civilizações perdidas, né? Temos outros exemplos, né, de civilizações também que tinham toda uma filosofia, todo um modo de ser. E não é dizer assim que era a ideia, não. Era a vida deles. Era a vida, os governantes, a política deles era cumprida daquela forma, o povo era direcionado de uma forma íntegra, né? Lamentavelmente, se perdeu muito disso, né? Mas, né, estamos aí nesse processo que é inexorável, é a lei de Deus, nós temos que evoluir, né? E com isso, por isso, essa transição planetária, né? Que nós estamos chegando, né? Essa consciência, né? Que bom que nós estamos aqui. Você vê, eu estou ouvindo aqui a aula, me retomando assim pensando, meu Deus, como seria bom se vivêssemos isso. Se vivêssemos o nosso, agora, esse período agora que nós estamos politicamente falando, né, tão conturbado no nosso país, né, que bom se tivéssemos, né, nossos governantes fossem sábios, né, e que quisesse que o único objetivo fosse, de fato, direcionar o nosso país, direcionar o nosso povo ao bem. Estamos longe disso, mas a gente pode vislumbrar que é possível, sim. E é possível como? Começando por nós. Cada um que quiser vislumbrar um mundo melhor, um país melhor, tem que começar pela gente, né? Nas nossas ações, dia a dia, igual ela bem lembrou na questão de trabalho, né? Uma coisa que eu sempre tive isso em mente, e eu ensinei isso a meus filhos e cumpro isso na minha vida. Sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa, qualquer trabalho, qualquer tarefa, né? Qualquer coisa que me peçam, se eu tenho que fazer X, eu sempre procuro fazer X mais um. Eu sempre ensinei isso aos meus filhos. E até por uma forma até para que fique confortável. Porque assim, além de eu saber que eu cumpri bem aquela minha obrigação, né? E ninguém vai ter nada que falar de você, porque você fez até um pouquinho além, né? Então, é isso, né, gente? Então, essa melhora que a gente deseja no nosso mundo tem que partir de nós mesmos, gente. E nós temos aí os exemplos que Jesus nos deixou, né? Nosso mestre guia, né? Temos também essas informações de tantos mestres, tantos desses povos, né, que viveram e foram... nossos antecederam a nós, né? Grandes filósofos, grandes sábios, né? Então, cabe a nós refletir, estudar e ir em busca desse autoaperfeiçoamento, dessa moralidade, dessa modificação íntima. Não adianta de reclamar, sabe, falar que o mundo está assim ou assado, né? Esse é um mundo líquido, né? Como ela falou, que sem essas barreiras, sem esses limites, né? Hoje eu estava
ouvindo uma palestra falando sobre o mundo líquido e a gente fica meio até assim, meio chateado de ver que é a nossa realidade, né? Mas não adianta a gente ficar. O que precisa é a gente se posicionar seriamente e falar o que eu posso fazer nesse nosso mundo para que o nosso mundo melhore. E que bom que nós temos exemplos aí de grandes civilizações, né? E quem sabe não, nós teremos, a lei, seremos um dia civilizados, seremos uma civilização. Cabe a cada um de nós fazer o seu papel para que esse dia chegue o mais rápido possível. Né? Eu queria, e foi bom a Grace ter falado isso, porque ela falou uma coisa que ela me deu um gancho para colocar para vocês, né? Que o ideal é que a gente tenha uma civilização, mas como é que isso acontece? Né? Para você ter uma civilização, você precisa de algumas condições. Né? A pirâmide está ali, tudo aquilo, mas pensa na prática que você precisa de um ente. É o que ele chama de um ente político. O que é um ente político? É aquele sábio que tem a vocação para a política, mas ele é sábio, ele sabe muitas coisas. Então, ele chega para uma sociedade, chega quando? Quando a sociedade está preparada. Então, não estamos preparados, não vai chegar ente nenhum para nós. Vai chegando aquilo que dá, e a gente vai trabalhando com isso. Vai chegando um planeta de regeneração. Nós vamos melhorando a solidariedade, vai melhorando, até que um dia nós vamos merecer ter a governança, ter a liderança, né, de um ente político, um sábio, né, que aí sim é a coroação de uma civilização. Por quê? Porque ele vai arregimentar, como a Esfinge fala, todas as subestruturas serão arregimentadas pela inteligência desse sábio. Isso é uma coisa muito linda, gente. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Mas a Grace está certa. O ente vai chegar em algum momento? Vai, lá na frente, mas não importa. Ele vai chegar quando a gente estiver preparado. E como é que a gente se prepara? Fazendo escolhas melhores na vida, né? Escolhas de como eu atuo na vida, como eu faço as coisas. Nós estamos falando disso direto. Como é que eu coloco amor no trabalho? Quando eu escolho os nossos governantes, quando eu escolho como fazer a minha atividade em casa, como eu escolho as amizades, como eu escolho o que eu vou ver na televisão, tudo isso faz parte. E muitas outras coisas. Então, a nossa preparação íntima, mais do que a gente ficar esperando que alguém vai fazer alguma coisa, é mais importante, porque alguém vai fazer alguma coisa, vai. Pode ser que esse que vem fazer, eu não vou estar aqui, porque eu não me preparei, e outros se prepararam. Então, isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Gente, alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Fique à vontade. Eu acho que está de acordo com alguns, pelo menos alguns livros da doutrina. A gente tem uma certa dificuldade para entender, né? Mesmo a gente como começando tem uma certa dificuldade, mas esse foi bem razoável, deu para entender. Ok, tá certo. Então, na semana que vem nós vamos seguindo em frente, né? E nós vamos pedir a alguém, se puder fazer a prece para a gente encerrar. Nós estamos na nossa hora. Deixa eu ver aqui. Estamos na hora. Bem, gente, então, esse sentimento assim, interior, essa vontade imensa de realmente, né, de merecer viver numa civilização, né, num mundo mais justo, num mundo melhor, num mundo mais fraterno, né? Com esse desejo, vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus mais uma vez, a Deus nosso Pai. Vamos cerrar nossos olhos, né? E com nosso coração pleno de gratidão, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus nosso Pai, agradecer aos nossos pais, né, que nos deram essa oportunidade de reencarnação, né? A todos os mestres, a todos os sábios que antecederam também a todos nós, né? Trazendo, deixando
conceitos, conhecimentos tão bons que nos fazem refletir, nos estimulam a ser melhores. Agradecer aos espíritos que são responsáveis pelos nossos trabalhos, aos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que nos envolvem, que preparam o nosso ambiente para esses momentos que aqui estamos. Enfim, gratidão plena em nossos corações e pedimos, rogamos a nossa Mãe Santíssima que envolva os nossos irmãos que não puderam comparecer hoje e que nós possamos ter uma semana de paz, de harmonia e esse desejo sincero de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em paz. Que assim seja. Meus caros amigos, É isso aí. eu quero agradecer a vocês todos pelo carinho que vocês derramaram sobre nós pelo nosso aniversário. E da Inês também. Parabéns, Inês. E como eu falei, eu estou em falta que eu não sei o aniversário. Tem que fazer a listinha, né? Eu vou fazer, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Mandando. Manda pelo WhatsApp o dia do aniversário. Sabe por quê? Foi tão bom. É dia e mês, não precisa pôr o ano. Gente, muito obrigado. Gente, um abraço a Fique todos. com Deus, muito bom. Estamos aí na semana que vem. Boa semana. Vou fechando aqui o... Até mais. Meninas, depois vocês dão opinião, essa questão aí da pandemia. Eu já sei que as moças vão todas querer 2 anos, tá certo? Não é, 2 anos ninguém viveu. Concordo. 2 anos, concordo. Né? Deus abençoe, obrigado. É com Deus. Fiquem com Vou Deus. fechando aqui. Um abraço. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite. Desligando.